Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos calmar nosso coração. Senhor, nós queremos nos colocar em sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido durante toda essa caminhada. Nós queremos te pedir, Senhor, mais uma vez, seu Espírito Santo seja aquele que nos guia, nos preenche, nos ilumina, para que nós possamos enxergar a Tua verdade, enxergar a Jesus, Senhor. Teu Espírito Santo possa fazer mais uma vez essa obra em nós, de iluminar o nosso coração, abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver o Filho, para que nós possamos, de fato, sermos cheios da Sua palavra e assim possamos ser testemunhas fiéis nesse mundo aí fora, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo. Te agradecemos porque nós podemos falar livremente ainda da Sua palavra, Senhor, e pedimos que assim continue sempre, que o Senhor possa sempre nos dar essa liberdade. É assim que nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Pode tomar o seu assento. Nós estamos aí na 7ª aula. Já estamos aí no meio do curso. E hoje nós vamos ver aí, conforme a gente já informou, Colossenses capítulo 3, do 1 ao 11, ok? Nessa introdução, nós vamos recapitular aqui um pouquinho, porque nós estamos num momento crucial da carta, num momento de virada, né? Vocês que acompanharam desde o começo, vocês perceberam que nós fizemos uma subdivisão didática, né, da carta, contendo uma saudação inicial. Então, como é típico das cartas de Paulo, né, ele saúda a igreja, ele então emenda uma oração, ele depois parte ali para o capítulo 1, capítulo 2, parte do capítulo 2 para uma exaltação de Cristo, né, aquele hino maravilhoso que nós lemos aqui, todos juntos, né? Em que Paulo fala da grandeza, da supremacia e da vitória e da suficiência de Cristo em nós e da sua obra, do seu evangelho vitorioso. Depois ele parte ali no capítulo 2 para os motivos pelos quais ele está escrevendo a carta, que é combater aquela heresia que estava entrando na igreja, né? A heresia de Colossos. Nós tivemos aula passada com o pastor Everson, que ele explicou em detalhes, né, o que seria essa heresia. Então ele combate essa heresia por meio da exaltação de Cristo, de quem Cristo é, da sua obra suficiente. E agora, no capítulo 3, é uma parte de transição da carta, porque ele está saindo de toda essa exaltação a Cristo, de toda essa vitória externa de Cristo no cosmos, antes de nós nascermos, essa batalha que Jesus lutou antes que nós existíssemos, cada um de nós aqui, e agora ele está partindo para o que significa essa vitória em nós. Como essa vitória grandiosa conquistada por Jesus, muito antes de que nascêssemos, muito antes que pudéssemos tomar conhecimento dela, como ela então se torna parte de nós, como que nós nos apropriamos dessa vitória, como que essa vitória fora se torna uma vitória dentro, na nossa vida. Então o apóstolo aqui, a partir do capítulo 3, faz essa transição, como é comum em suas cartas também, em que ele geralmente expõe do ponto de vista teológico o pensamento e depois ele aplica na vida da igreja de acordo com a necessidade que ele está enfrentando. A maioria das cartas tem essa estrutura geral, vamos dizer assim. Que vitória foi essa? Recapitulando. A vitória de Cristo, nós costumamos e temos a tendência, no meio protestante principalmente, de colocar a vitória de Cristo apenas na cruz. Não que a cruz não seja importante, não que a cruz não seja de fato o esplendor da glória, a revelação máxima da glória do Filho. Com certeza é onde de fato Jesus morre por nós.
O Evangelho fala desse momento, Jesus repete várias vezes que ele veio para essa hora. Mas a vitória não começa a ser conquistada ali. A vitória do Filho começa a ser conquistada no momento em que ele encarna. No momento em que o Verbo se faz carne, a vitória de Jesus começa e a nossa também. Naquele momento em que Jesus está sendo batizado no Jordão, um batismo para o arrependimento que João Batista estava fazendo, muito embora Jesus não tivesse nada do que se arrepender, ele já começava a se identificar ali com os nossos pecados, que ele sofreria o auge deles no abandono da cruz do Calvário. Ali ele já começa a se identificar conosco, ao submeter-se ao batismo e se identificar com o pecador. Na cruz do Calvário, então, ele nos substitui, mas antes disso, ele nos representa diante de Deus. Ele desce ao Hades após morrer. Essa aula você pode acompanhar no link, na playlist Efésios, em que o pastor Everson deu essa aula também sobre a descida, o descêncio, né? A descida de Jesus ao Hades. Então ele morre e ele desce ao Hades. Ele experimenta o salário do pecado, que é a morte, em nosso lugar, porque ele é o nosso substituto, ele morre a nossa morte, ele sofre a nossa condenação. E ele então é aprisionado no Hades, mas ao terceiro dia, ele estoura as portas do Hades, e ele ressuscita, e agora ele tem as chaves do inferno e da vida eterna nas suas mãos. Ele é vitorioso. Ninguém nunca saiu do Hades antes. Nenhum homem que entrou lá era capaz de sair. Mas a palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. As portas do inferno foram arrombadas de dentro para fora, por Jesus. E ele sai de lá, e ele então ressuscita, e ele permanece aqui na terra falando com os seus discípulos, e depois ele sobe aos céus para sentar-se à direita de Deus, onde ele está hoje, nesse exato momento, intercedendo por mim e por você eternamente. O sumo sacerdote perfeito está lá. Ele está vivo. E quando ele chega então ao lado do Pai, o que ele faz? Ele envia o Espírito Santo da promessa aos nossos corações. A profecia antiga se cumpre. E então agora uma nova humanidade começa a ser refeita. O segundo Adão começa a refazer a humanidade perdida no Jardim do Éden, por todo aquele que crê e recebe o Espírito Santo no seu coração. Agora a nossa bandeira é Cristo. Agora toda a humanidade que foi perdida está sendo refeita com base no sacrifício do Filho e a partir do Espírito Santo de Deus, derramado sobre toda a carne. A promessa se cumpre, a era da graça é inaugurada. Essa obra grandiosa, baseada no poder de Deus, no poder da morte e ressurreição de Jesus, que salda toda a dívida que tínhamos com Deus, que aniquila a antiga serpente do Éden, que consome e destrói toda a maldade no corpo físico de Jesus. Como diz a carta aos Colossenses, toda a maldade foi destruída nele e agora ele está refazendo a humanidade à sua imagem e à sua semelhança, porque temos o Espírito em nós. É isso que Paulo vem defendendo, essa vitória grandiosa de Jesus na cruz, na qual ele batalha contra Satanás, contra a maldade, contra todos os seres hostis a ele. Quando o Filho vem a esse mundo, ele não encontra um terreno desocupado, porque o mundo jaz no maligno, esse mundo tem dono, tinha um Senhor que se assenhorou de nós, que se assenhorou da nossa consciência, que nos fez servos da injustiça. Quando o Filho encarna, ele encontra esse território hostil. Mas quando por meio da cruz ele batalha as batalhas de Deus e vence, ele então derrota e conquista todo o mal e refaz a humanidade. Ele vence a maldade fora de nós e vence a maldade dentro de nós. Somente pelo poder que vem da união com Cristo, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo, é possível vencer Satanás. É possível vencer os impulsos da carne e é possível vencer
a morte. Por aí Paulo vai demonstrando que era ridículo a tese e a teologia dos falsos mestres, que queriam dizer que era possível vencer os impulsos da carne com códigos humanos. Então eu chego aqui e escrevo o estatuto da igreja e mando a igreja obedecer, então seria isso, mais ou menos, que teria poder contra a carne. Regras de não me reles, não me toques, não prove, não faça, como forma de machucar o corpo, como forma de disciplinar o corpo, e Paulo diz abertamente que essas coisas não têm poder algum contra os impulsos da carne, porque o que tem poder é a união com Cristo. E nós estamos espantosamente, assombrosamente, surpreendentemente unidos com Cristo, como nunca poderíamos sonhar e imaginar. Nós fomos unidos à Trindade, porque o Filho de Deus, quando começa a lutar nossas batalhas, ao encarnar, ao se tornar um de nós, a se compadecer das nossas dores, a se identificar com o nosso pecado, quando ele faz isso, ele se torna completamente humano. E ele se mantém, ao mesmo tempo, totalmente Deus. E esse Jesus, a segunda pessoa da Trindade, quando então ele morre, desce ao Hades e volta aos céus, agora ele já não é o mesmo de antes. A segunda pessoa da Trindade já não é o mesmo que estava em glória antes de descer, agora é o Deus homem que está na Trindade, representando eu e você junto a Deus Pai. O homem perfeito, que viveu a vida perfeita, da qual o único que foi aceito por Deus em sua obediência, está nos representando toda a humanidade diante de Deus Pai e diante do Espírito Santo. Essa é a grande vitória e a grande glória da humanidade. O Pai, ele está no Filho. O Filho está no Pai. Nós estamos em Cristo. E o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós estamos unidos à videira de uma forma impressionante. Nós fomos arrancados do poder das trevas e arrastados para dentro da Trindade, quando o Filho de Deus encarna e se torna um ser humano. Quando humildemente Jesus, o Rei do Universo, aceita se unir à humanidade, à sua criação. Ele não se tornou um anjo, ele não se tornou outra coisa. Ele quis se tornar um ser humano, o Filho de Deus. E assim ele pode nos fazer a sua imagem e semelhança, porque depois do seu penoso trabalho, ele se assenta com Deus nas regiões celestiais. E o que ele faz? Como diz Efésios, nos faz assentar com ele nas regiões celestiais, porque Jesus orou: Pai, onde eu estiver, eu oro para que os meus estejam comigo. Estamos onde Cristo está, estamos em Cristo. Essa é a nossa posição de vitória, em que o general partilha a vitória conosco. E aí o apóstolo Paulo, então, a partir do capítulo 3, depois de expor toda essa vitória de Cristo, ele parte para essa transição. Como é que então essa vitória de Cristo no mundo espiritual se manifesta em nossas vidas? Como isso de fato acontece? E aí eu quero ler com vocês o texto, mas a partir, um pouquinho antes, a partir do verso 20 do capítulo 2. Se você quiser acompanhar comigo, versão NVI. Capítulo 2, a partir do verso 20. Por quê? Porque essa transição, ela é observável do ponto de vista da gramática. No texto grego, Paulo vai usar 3 conjunções, que é traduzida na NVI pela conjunção, no português também é uma conjunção, portanto, entre aspas, portanto. Então, no verso 3:1, portanto, dá uma olhada panorâmica na carta para você entender. No verso 3:1, portanto, no verso 3:5 tem um portanto, no verso 3:12 tem outro portanto. Ok?
Talvez tenha algumas traduções que no verso 3, 5 esteja a conjunção assim. Mas no grego são as mesmas, é a mesma função sintática. É uma conjunção. O que é uma conjunção? Uma conjunção, na língua portuguesa, ela cumpre uma função de unir duas frases, de unir duas ideias. Então, toda vez que você ler a palavra portanto na sua Bíblia, ou assim, você tem que lembrar que o autor está remetendo a um contexto anterior. Portanto, não pode estar sozinho. Ele tem que estar coordenando com outra ação anterior. E qual que seria? O contexto imediato aqui. Claro que Paulo está falando de todo o contexto da carta inteira, mas, para ser didático, vamos pegar a partir do 20 para entendermos melhor essa divisão, ok? Vamos lá. Diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras aqui, regras humanas, né? Não manuseie, não prove, não toque. Então é assim, né? Não corte o cabelo, não use calça, não vá em tal lugar, não use tal coisa, não faça isso como forma de santificação. Para os nossos dias é mais ou menos isso que significava, porque lembra que ele tinha que submeter a regras, né? Não coma carne de tal tipo, não faça aquilo, ok? É isso aqui que Paulo está falando. Ele não está dizendo assim, porque muitas pessoas usam esse versículo para dizer assim, não, então eu posso fazer o que eu quero. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, que essas regras humanas não servem para santificação, não tem poder contra a carne, é uma obediência externa. Ok? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato uma aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, aqui o portanto, fazendo a junção dos dois raciocínios, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. As coisas do alto em contraste com o quê? Com as coisas que são da terra. O pensamento e ensino humano, que ele acabou de falar. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não das coisas da terra. É importante o pensamento para a vida cristã, irmãos. Desde Salomão ele diz, olha, cuidado com os seus pensamentos, porque eles dirigem as suas vidas. Então, esse é um primeiro passo importante aqui que Paulo está ensinando. A questão de onde manter o pensamento. Isso é importante. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, ou portanto, ao outro portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Por que o portanto aqui? Já que vocês morreram e já que vocês ressuscitaram com Cristo, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ficou claro a conjunção? O que ele está ligando? Então, porque estamos em Cristo, unidos em sua morte e em sua ressurreição, então agora façam morrer toda a sua natureza terrena, ou seja, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que a melhor tradução não é ganância, é cobiça, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado com conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A terceira conjunção é para a próxima aula, o Marcelo que vai dar. Portanto, como povo escolhido de Deus e tudo mais tal, que aí ele vai seguir na aula que vem. Ok? Mas quando você vê esse capítulo, você tem que lembrar que ele está intimamente ligado com essa verdade anterior. Ou seja, essas conjunções, elas vão pavimentar as respostas para algumas perguntas implícitas, feitas anteriormente nas afirmações. Ou seja,
Se nós morremos, lá no 2:20, se nós morremos com Cristo e já ressuscitamos com Cristo, né, como então tem que ser a nossa vida a partir dessa verdade? É isso que Paulo vai responder a partir do seu portanto. E a outra pergunta é: se os ensinamentos e mandamentos humanos não têm poder algum para refrear os impulsos da carne, o que é que tem, Paulo? Poder. Paulo vai ter que responder essas duas perguntas, porque ele faz essas duas afirmações antes. E agora o portanto vai revelar essas respostas. Ou seja, se morremos e ressuscitamos com Cristo, como deve ser a nossa vida agora? Pensamento nas coisas do alto. Se vocês morreram e ressuscitaram com Ele, então os seus pensamentos têm que estar lá. Perceba que Paulo não está dizendo o seguinte: nós temos que aprender a ler a Bíblia da forma correta. Ele não está dizendo, olha, pensem nas coisas do alto e vocês serão cristãos. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo o seguinte, que aquele que está unido na morte e na ressurreição de Cristo, do qual ele é cabeça do corpo, vai pensar nas coisas do alto. É uma característica para você observar em si, se você a cumpre. Porque se você se diz morto e ressurreto com Cristo, mas só pensa nas coisas da terra, então é melhor reavaliar se de fato você está unido com Cristo. Se você vive no pecado, sem nenhum tipo de problema, seria melhor você reavaliar se realmente você está unido a Cristo. Porque aquele que de fato está unido à cabeça, pensa nas coisas do alto, aonde Cristo está. Essa é a característica de quem está unido a Cristo. Tem os pensamentos onde Cristo está, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. E a segunda pergunta, o que é que seria eficaz na luta contra a carne, já que Paulo está afirmando que os códigos humanos e as leis humanas não têm poder para refrear a carne. Não tem poder. O que é que tem, então? Se nós morremos e estamos com Cristo, então façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, lá no 3:5. Ou seja, o que tem poder para matar o pecado em nós, para destruir a maldade, para vencer Satanás, para vencer a serpente, para vencer o mundo, para vencer a morte, o que é? É estarmos unidos à morte e à ressurreição de Cristo por meio da fé e do arrependimento. Perceba, irmãos, que o evangelho que Paulo fala que está frutificando lá no capítulo 1 por todo o mundo e que chegou até nós, ele não vai exigir a princípio que você seja de alguma forma. É aquela história, você chega a Jesus da forma como você está. O evangelho é pregado a todos, para o pior dos homens, desde o pior até o melhor. Nesse momento inicial, quando você ouve a palavra, o que o evangelho requer é arrependimento, ou seja, que você ouça a palavra e essa palavra te convença do pecado, da justiça e do juízo. Então você é confrontado no seu pecado, na sua vida errada, no seu adultério, na sua prostituição, na sua relação sexual ilícita, na sua ira, na sua indignação, tudo que Paulo fala nessas listas aqui. Você é confrontado nisso. Então você fala, meu Deus, eu não sabia que isso era um erro. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu renuncio a essas obras, eu não quero mais praticá-las. Mas você não fez nada ainda. Você não fez nenhuma boa obra ainda. E aí você fala, o que eu tenho que fazer? Coloque a sua fé em Cristo. Então agora eu tiro a minha fé de mim, eu tiro a fé que eu poderia agradar a Deus por mim mesmo, eu tiro a fé que eu poderia por mim mesmo fazer alguma coisa boa para Deus, e eu deposito ela totalmente na obra do Filho em Cristo. E agora o que o Evangelho vai produzir? Se ele realmente enraizou no seu coração? Obediência. O fruto do Evangelho, a obediência é fruto do Evangelho, não é pré-requisito para o Evangelho. Nós não podemos colocar Levítico antes de Êxodo. Primeiro, Deus nos liberta, depois nós damos os frutos. Primeiro, o Evangelho enraiza em nosso coração, depois nós caminhamos em obediência. Portanto, se você não caminha em obediência, você precisaria questionar se de fato esse Evangelho te fez nascer de novo. Porque a obediência é o fruto daquele que foi alcançado. Não adianta obediência externa, é o que Paulo está falando.
Vocês não pertencem mais a esse mundo, o cristão de verdade. O cristão de verdade morreu. Porque o evangelho, o cristianismo, a dose do cristianismo, ela precisa ser cavalar. 99,9% de cristianismo rasga o pano. Estoura o odre. É colocar vinho novo em odre velho. É colocar pano novo em roupa velha. Se você só pega alguns princípios do cristianismo que você gosta, que você acha que é legal, mas você ignora os outros, você ignora as exortações que você recebeu, você continua vivendo do mesmo jeito, então, na verdade, você está se matando. Porque um pouco de cristianismo é pior que nada de cristianismo. Algumas passagens do cristianismo, alguma obediência é pior do que nada. É o tal do quente, do morno e do tá morno. Eu prefiro que seja quente ou frio. Porque o frio e o quente é bom. Tem coisas boas frias e tem coisas boas quentes. O que Deus não gosta? Do morno. Porque o morno é um negócio, nem lá nem cá, é um negócio em que eu obedeço algumas coisas. Eu passo um pano na igreja, nas pessoas, e finjo que tenho uma obediência. Deus não gosta dessas coisas. Deus não gosta de Ananias e Safiras, em que mentem, passam uma imagem, mas na verdade, sepulcros caiados. Deus abomina isso. O cristianismo de verdade, a dose dele tem que ser cavalar, porque o cristianismo não faz, a união com Cristo, ela não faz homens melhores. Homens, não dá uma reformadinha no que era, agora fica bonitinho para apresentar na igreja. O cristianismo mata aquele que coloca a fé em Cristo. E levanta depois um novo homem. O cristianismo verdadeiro, quando o evangelho de fato atinge o nosso peito, é como se nós participássemos do nosso próprio velório. Morremos nas águas do batismo e ressurgimos depois um novo homem. Ninguém acha mais a gente. Logo quando Deus me alcançou e a minha conversão foi muito brusca, foi perto do meu casamento e eu estava lá, eu me converti, Deus me alcançou fora da igreja, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas havia um poder em mim que estava me conduzindo. E aí eu tinha os meus amigos de sempre. E aí eu casei, eu chamei meus amigos de sempre, e os meus amigos de sempre queriam fazer as mesmas coisas de sempre. Ok? Não preciso falar o que era, vocês sabem o que era. Para onde eles queriam me levar. Eu falei, se vocês me levarem lá, eu pulo desse carro na estrada. E aí a Marisa fica viúva antes de se casar. Eu não vou lá. Eu não vou me submeter a isso. Uma hora lá, para as tantas, um dos meus amigos, então, ele olhou para mim e falou assim, cara, você está irreconhecível. Você parece que é outro. Parece que você morreu e surgiu outra pessoa, cara. Eu não consigo mais te reconhecer. Eu falei, rapaz, você acha que, sabe que eu acho que é isso que está acontecendo comigo mesmo? Aquele que se uniu com Cristo morre. Morre. O velho homem é destruído, porque por meio da fé nós somos transportados para a cruz do Calvário. A fé é um veículo. Ninguém entra no veículo e fala, cheguei. O veículo tem que levar a algum lugar. Para onde que a fé te leva? Para a cruz do Calvário, onde você é crucificado com Cristo e o mundo é crucificado para você também. E agora já não somos mais nós que vivemos, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é um poder que nos invade, não é uma obediência externa, não é um passar de pano, um fingir, eu obedeço umas coisinhas lá e fico indo lá na igreja e pronto. Não! É a morte completa do nosso velho homem e o ressurgir de um novo. Isso é estar ligado ao poder da morte e ressurreição de Cristo. Veja bem, ninguém produz santificação por si mesmo. Eu não acordo um dia e falo, olha, eu decido obedecer a Jesus hoje. Nenhum ímpio faz isso. Ninguém que não esteja morto em Cristo faz isso e ressuscita, não tem poder para isso. Porque vai recair em Romanos 7. Olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não desejo é esse que eu realizo. Eu não sei, maldito homem, quem sou. Quem é que me livra do corpo dessa morte? A não ser Jesus Cristo. Não consegue fazer. Se lembre do momento anterior à sua conversão. Você era dominado pelo pecado. Porque você era um servo da injustiça. Porque há um Senhor nesse mundo que domina todas as coisas. O mundo jaz no maligno. A antiga serpente
domina esse mundo de trevas. E ele nos faz servos da injustiça. Nós não podemos sair dessa cadeia por nós mesmos. Só Jesus pode nos libertar dela. Santificação não é obra puramente humana. Não é obediência externa, não é código humano. Está intimamente ligado à morte e ressurreição de Jesus. E se nós não participamos dela, nós não seremos capazes de fazer. E perceba aqui que isso aqui não é uma metáfora. Olha, morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele. Olha que coisa bonita, um discurso bonito, uma metáfora. Isso é uma realidade espiritual. Muito embora não seja uma realidade física, porque não morremos fisicamente e nem ressuscitamos fisicamente, mas espiritualmente é uma verdade. E se é uma verdade espiritual, ela precisa produzir frutos objetivos no mundo real. Quais frutos? Obediência. Uma vida de controle, porque a morte e a união com Jesus não produz transes malucos. Não te tira do corpo. Ao contrário, ela faz você dominar o seu corpo. Ele diz, olha, façam morrer. Já que vocês estão unidos na morte de Cristo e unidos em sua ressurreição, qual que é o resultado na vida prática? Faça morrer as obras da carne. Esse é o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Domínio próprio total. Não loucuras e transes e maluquice toda a ordem. Na maior das visões espirituais que a Bíblia relata, talvez, em que Pedro acorda e se depara com ninguém mais, ninguém menos que Elias, Jesus e Moisés, e Jesus transfigurado na sua glória. Ele conversa normalmente, vamos fazer barraca. Não tem nenhuma loucura no que ele está falando. Ele está completamente são. Elias, quando está lá naquela experiência lá com os sacerdotes de Baal, quem faz as loucuras não é Elias, é os sacerdotes, começa a se cortar, dançar, fazer orgia. Eles que fazem. Elias está sentadão lá, debochando dos caras ainda, falou, vocês ficam aí gritando para ver se o Deus surdo de vocês ouve? Quando for minha vez, vocês me avisam. Vou tirar uma pestana aqui, vocês me avisam. A hora que é para ele fazer, joga água. Não, joga mais um pouco de água, porque eu vou falar para vocês, o fogo que vai descer. E Elias faz o quê? Uma oração. Completamente consciente. Quando João é arrebatado na ilha de Pátimos, e Deus convida ele a olhar o Império Romano de cima. Olha, o Império Romano vai cair, a grande Babilônia vai cair, a prostituta vai cair. O Cordeiro venceu, João. Não chore. Quando ele convida João a olhar lá, ele está completamente consciente, por mais maluca que fosse a visão. Quando Ezequiel, que está aqui na minha camiseta, vocês estão achando que é rock, né? A visão de Ezequiel, para quem achou que eu estava desviando, certo? Vale de Ossos Secos. Ele estava consciente do que estava acontecendo, consciente do que estava acontecendo. O enchimento do Espírito, a conexão com a morte e com a ressurreição nos faz matar a nossa carne. Por isso que Paulo está falando, portanto, se vocês então lá estão unidos na morte e estão unidos na ressurreição, qual que é a conclusão objetiva que você tem que observar na sua vida? Faça morrer as obras da carne. Se você não faz, se você não consegue abandonar o seu pecado, você precisa voltar no começo e ver se de fato você nasceu de novo. Se você não consegue vencer nada na sua vida, então tem alguma coisa errada. Porque poder suficiente tem. Porque a palavra diz que isso vai acontecer. E é uma experiência muito comum de todo cristão verdadeiro que vence o pecado. A fé no Filho de Deus vence o pecado. Essa é a vitória que vence o mundo, escreveu João. Não somos perfeitos, mas vencemos o pecado. E se existe algum pecado em nós ainda, nós não nos conformamos com ele. Nós lutamos contra ele, apesar de cairmos algumas vezes. Mas nós não ficamos na lama. Essa é a característica. Perceba mais uma vez, Paulo não está dizendo, olha, abandonem, façam morrer a natureza terrena. Se você não praticar imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos mal e ganância, então quer dizer que você é um cristão. Paulo não está dizendo isso mais uma vez. Porque isso aqui, algum não cristão, algum budista que é muito disciplinado pode fazer. O que Paulo está dizendo é que aquele que está unido na morte e ressurreição de Cristo, que está unido à cabeça, vai fazer morrer essas coisas.
Não só essas coisas, toda a obra da carne, tudo aquilo que é pecado. Ele não vai pensar duas vezes em lutar contra o seu pecado, porque ele entendeu que foi o pecado que matou o seu Senhor. Ele entendeu que foi o pecado que o separou de Deus. Ele entende que salvação é salvação do pecado. Não tem salvação de outra coisa. Mateus 1:21, Maria, você vai pôr o nome dele de Jesus e ele vai livrar o seu povo dos seus pecados, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Salvação para a Bíblia é salvação de pecados. É nos transformarmos na imagem do Filho. E como que a gente consegue fazer isso? Com decisões morais? Não. Só com o poder de Deus. Só se o Filho habitar em nós. Perceba que Jesus nunca teve inclinação para o pecado, o Deus homem, porque ele veio de um domínio diferente, ele veio de cima. Ele não tinha pai humano. Ele nasce do Espírito Santo. Não é isso? E por que que hoje nós temos o mesmo poder? Porque nós nascemos de quem? Do Espírito. Porque o Espírito está em nós. Da mesma forma, é como se nós tivéssemos morrido fisicamente, ressuscitado, e agora nós estamos vivendo como aconteceu com Jesus. Agora nós temos um poder que vem de fora desse reino das trevas e nos arranca dele, mais forte, mais grandioso, mais poderoso, que é o poder do céu. O Espírito está em nós, é por isso que tem poder. Não é obra humana a nossa obediência. É fruto do Evangelho, que está enraizando e frutificando em nós. Nós temos agora o que Jesus tinha, o Espírito Santo, habitando em nosso coração. Guardadas as devidas proporções, né, irmãos? Ele é Deus, né? Mas Ele compartilhou do que Ele é conosco. E agora o poder dele está em nós, para vencermos a carne. Então Paulo fala uma coisa óbvia. Se vocês estão unidos na morte e ressurreição de Cristo, se esse poder que levantou Jesus dos mortos está em vocês, então vocês têm que fazer morrer as obras da carne. Deus não está dizendo assim, ó, se vira para vocês se livrar dos seus pecados. Ele está dizendo, não, eu vou matar o pecado em vocês. Eu vou destruir o velho homem. Porque ele já foi destruído na cruz do Calvário. O corpo do pecado foi destruído no corpo físico de Cristo. Aí está a nossa vitória. Porque a conta, a dívida que existia diante de Deus foi paga e anulada e cravada na cruz. Pelo Deus homem, Jesus Cristo. Não é teatro, é uma realidade o que nós estamos vivendo. É uma realidade espiritual maravilhosa. A morte e a ressurreição de Cristo. Amém? São essas coisas que Paulo está ensinando aqui. São essas questões que a gente retira. E é muito interessante porque quando Paulo usa, vocês já morreram com Cristo, e depois ele fala, vocês ressuscitaram com Cristo, a palavra aqui no português, ela vai exigir umas 3, pelo menos 2, né? Ressuscitaram juntamente com Cristo, algumas traduções, vai dizer. Porque no grego é uma reunião de palavras. Paulo usa um prefixo sine, que é de sinergia, que é de sinagoga, de sinótico, ou seja, de convergência. Quando você diz que você está usando de sinergia, então são duas energias diferentes na mesma direção, não é isso? Sinergia, você está concentrando duas energias no mesmo objetivo. E Paulo usa essa palavra, olha, vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, vocês estavam lá, juntos com Ele, de forma sinérgica. Não é uma questão que Deus olha e é só uma metáfora, é uma realidade, e isso está expressa na gramática que Paulo usa. Nossa vida, ele diz, está escondida em Jesus. E aqui outra palavra interessante, que é cripta, é de onde vem a nossa palavra cripta. A palavra no grego é exatamente essa, do verbo cripta. Por quê? O que é uma cripta? É uma tumba, é um lugar que você não consegue enxergar, está escondido. Criptografia. Está codificado, você não consegue enxergar. Aonde é que a nossa vida está? Ela está criptografada, preservada. Estamos debaixo das suas asas em Cristo. E aqui eu fiz uma tradução, está lá na apostila direta, que não é o verbo aí de ligação está. Eu usei, a nossa vida é escondida em Cristo, porque o verbo aqui no grego está no imperfeito, está no perfeito, melhor dizendo. E o verbo perfeito no grego quer dizer uma ação que aconteceu no passado e que ela tem efeito no presente e no futuro. É o mesmo verbo que Jesus usa para estar consumado. Poderíamos traduzir por é consumado, ou aqui por
é escondida. Então a sua vida é escondida, porque no português dá uma ideia melhor de permanência. Ela é, não é que ela está apenas, ela é escondida, ela será escondida, ela foi escondida em Cristo Jesus. O salmista disse que nós estamos debaixo das suas asas. Aqui, o apóstolo, ele começa a listar, depois disso, essas duas listas aí de mandamentos, de coisas que você não deve praticar, e ela se assemelha muito aos 10 mandamentos, por isso a melhor tradução para a ganância na NVI talvez fosse cobiça, porque também pode ser traduzido por cobiça. No versículo 6, no versículo 5. Então, imoralidade, impureza, desejos maus e cobiça. Da mesma forma que termina os 10 mandamentos, com a cobiça, porque a cobiça acaba sendo, que é uma idolatria, que Paulo fala aqui. Essa questão da idolatria ela pode ser aplicada a todos os outros pecados que está listado aqui. Muito embora gramaticalmente esteja ligado somente à cobiça, mas ela pode ser aplicada, porque assim é nos 10 mandamentos, não é isso? Deus manda você amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não faz isso, é idolatria. Se você rouba alguma coisa de alguém, é idolatria. Se você furta, é idolatria, porque você está colocando algo no lugar do mandamento de Deus. E ele lista isso, e era muito comum fazer isso no mundo antigo e na própria Bíblia, listar questões éticas. Ele faz dessa forma. Paulo, depois de fazer isso, ele vai dizer sobre a mentira, em específico, porque a mentira é algo terrível, ela atenta contra a verdade, ele separa esse pecado. Tudo que Deus não é mentiroso e tudo que o diabo é mentiroso. Então não minta, por quê? Porque vocês já se despiram do velho homem, lembra que a gente acabou de falar? O velho homem foi destruído no corpo físico de Jesus, por meio da fé, e agora ressurge um novo, então não faz sentido vocês mentirem. Se você é dado a mentira, talvez o teu pai não seja Deus. Talvez o teu pai seja uma outra pessoa, que Jesus falou bem. E ele termina dizendo que nós somos renovados à imagem do Criador. Olha só que maravilha, não é isso? Esse é o plano, é isso que está acontecendo aqui agora nos crentes verdadeiros, essa é a nossa glória, porque o Filho encarnou, porque Ele fez toda essa obra, porque Ele se identificou conosco nas nossas dores mais profundas, na nossa maldade, no nosso pecado. O que está acontecendo hoje aqui? Nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. Para que um dia essa realidade que está escondida em Cristo seja manifestada. Agora vemos em parte, mas um dia nós veremos face a face e saberemos quem de fato nós somos, porque olharemos para Jesus e tocaremos as suas feridas e beijaremos os seus pés e saberemos exatamente quem somos nesse dia e a obra estará completa. Ele refez toda a humanidade e a nossa glória é Jesus nisso. E Paulo termina no 11 dizendo, olha, e nessa nova vida que está surgindo, porque o reino já chegou, já não tem diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, ou seja, a identidade no mundo antigo era muito relacionada com o seu nascimento, o povo que você pertencia. Para você trocar de povo era muito difícil. Para você se tornar um judeu não era tão simples assim. E tinha povos que você nem podia se tornar um deles, na verdade. O cidadão romano tinha que comprar a cidadania. Era uma coisa complicada. A questão de nascer dentro de um povo tinha a ver com quem você era. A sua identidade. O que Paulo está falando? Nessa nova vida, a nossa identidade está onde? Em Cristo, que é tudo em todos. De todas as nações, a nossa bandeira, nós seremos reunidos debaixo da bandeira de Cristo, do Cordeiro que foi morto, mas vive eternamente. O Cordeiro que ressurgiu. Amém? E que nos conduz para o novo êxodo, para o êxodo eterno, para a vida eterna. O êxodo que sai não do Egito para Canaã, mas sai da morte para a vida. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar e separar em grupo. Ao Rei eterno, Deus único, invisível, imortal, sejam honra e glória para todos sempre. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por tão grande obra feita em nós, Senhor. Obrigado pela santificação, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo habita em nós e é como uma força incontrolável em nós que nos conduz à Tua imagem, Senhor.
nos impulsiona para isso. Obrigado, Senhor, pelo arrependimento que o Senhor produz em nós. Obrigado, Senhor, pela grande salvação dos nossos pecados que o Senhor produz em nós. Te agradecemos por tudo. Que o Senhor possa de fato nos encher, Senhor. E se existe alguém aqui que ainda não nasceu de novo, conduza essa pessoa ao arrependimento, Senhor. E aqueles que de fato nasceram, encha com poder para vencermos o pecado que ainda resta em nós, Senhor. É assim que nós oramos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.